estar aqui com todas vocês. Eu estou muito feliz, por estar aqui nessa igreja tão amada, tão querida. E aí nós temos nossos amados aqui, amigos, irmãos que estão aqui. Eu amei rever cada um de vocês. Quero agradecer aqui já o nosso amado pastor Arri, pastora Andréia, pastora Denise, Denise? A minha querida Daniele, a tia Nalda. Depois eu falo da tia Nalda aqui. E a todas essas mulheres que fazem parte desse ministério tão poderoso. Então é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E eu já quero que você possa abrir aí a sua Bíblia. Mas nós vamos falar sobre uma mulher muito especial. Uma mulher que nós temos que aprender com ela, porque ela também foi uma improvável. Assim como nós. E nós temos muito que aprender. Nós vamos falar sobre Maria. Maria, mãe de Jesus. Primeiro eu perguntei que Maria era essa, Mas disse, é Maria, mãe de Jesus. Vamos falar sobre Maria. E Maria, ela traz para nós grandes ensinamentos. Maria, ela traz para nós essa improbabilidade que existia na vida dela através da história dela. A Bíblia não conta tantos detalhes da vida de Maria, mas em poucos versículos nós conseguimos identificar essa história de Maria, quem era Maria e como ela era improvável. Então, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 28, vai estar aí para você ler, diz assim a palavra do Senhor. E entrando o anjo onde estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Talvez você tenha uma outra tradução aí, que fala agraciada, saudações, o Senhor está com você. Mas é a mesma coisa. O anjo chamou ela de agraciada e disse: o Senhor está contigo. Já veio para tirar todo o medo, Mas eu quero falar aqui sobre 3 pontos que nós vamos aprender com Maria, que é o que a gente passa. 3. E o primeiro, nós vamos falar porque que Maria era improvável. Assim como nós, Maria teve a história dela. Cada uma aqui dessas mulheres, nós, se formos parar para perguntar o testemunho de cada uma, com certeza aqui vai sair tantas histórias poderosas, tantas coisas que vocês já passaram ao longo da sua vida até aqui. E com certeza hoje é um testemunho de vida. Mas olha só, por que Maria era improvável? Lá no livro de Lucas, também no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Por que é que Maria, primeiro, era improvável? Primeiro, por causa dessa sua origem. Olhe, a Galileia era uma região que as pessoas tinham preconceito por quem vivia por lá. E, além disso, Maria era de Nazaré. Nazaré ainda era uma cidade tão pequenininha. Era como se fosse uma zona rural da Galileia. E ainda assim, ainda tinha mais preconceito ainda. Era uma região que era pobre. Era uma região que as pessoas tinham preconceito não só pela pobreza, mas por questões até da fala. Eles falavam um pouco arrastado, A gente, como nordestino, nós falamos arrastados. Todo mundo por onde a gente passa diz: você é nordestina. Eu estive lá em São Paulo, a pastora Andréia também foi comigo, mas todo táxi ou Uber que eu entrava era assim: você é do Nordeste, Você é do Nordeste. A gente já tem a característica, porque a nossa fala já diz quem nós somos, E aí eu encontrava gente que dizia: eu sou de Maceió. Eu digo: não é possível. Aí outro encontrava: eu sou de Pernambuco.
Digo, olha, nordestino está em todo lugar. E São Paulo é feito de nordestinos, né? Então, o nosso sotaque já nos identifica. Se a gente ficar caladinho, pode ser que ninguém identifique. Mas começou a falar arrastado, é nordestino. Bem assim era onde Maria morava. Até a fala era diferente. Então, ela era muito, muito rejeitada pelo lugar que ela vivia, pela pobreza que era do local. Ou seja, lá não tinha oportunidade de nada. Maria era uma improvável. Mas como é que Deus olhou para Maria? Como é que Deus olhou para aquela mulher tão improvável e disse, vai ser essa, porque a Bíblia diz que ela foi escolhida. Ela foi escolhida. E aí foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Mas imagine, para Maria, ela ia dizer, não, eu tão humilde, tão pobre, eu acho que tem outras melhores do que eu. Será que ela não pensou assim? Maria, a Bíblia não conta, mas por estudos, né, alguns teólogos falam que no máximo ela tinha uns 16 anos. Ela era muito jovenzinha. No máximo ela tinha essa idade. E quem casa aí bem novinha, naquele tempo as pessoas casavam bem novinhos, né? As nossas avós casavam aí com 13 anos, 12 anos, era assim. 15 anos no máximo, já estava ficando velha para casar. Era desse jeito. Mas imagine, Maria estava comprometida. Olha o que o anjo chega para ela e fala. Porque ela comprometida, então ela era improvável. Ela estava comprometida em casamento. Como é que o anjo chega para dizer aquilo tudo para ela? É um baque, né? O anjo chega para ela e diz que ela seria a mãe do Salvador. Como? Ela disse, como? Eu ainda vou me casar. Como? E eu? Você me escolheu, tem certeza? Será que o anjo não tinha errado de endereço? Será que ela não pensou assim, tantas pessoas que eu conheço, tantas mulheres, tantas meninas, até da minha idade, mas que sabem falar melhor, que tem um condicionamento melhor, que tem uma capacidade, por que veio me escolher? E muitas vezes, minhas amadas, a gente faz isso quando Deus nos manda fazer algo. Quando Deus nos escolhe, Ele diz, é você. Mas aí você diz, eu não, como? Eu não tenho essa capacidade. Eu não posso fazer isso. Eu acho que é melhor chamar a irmã aqui do lado, porque eu não tenho essa capacidade. E assim, a Maria tão desprezada e rejeitada, porque a gente não sabe a fundo a história dela, mas uma história de muita rejeição por conta do lugar, por conta de tudo que ela estava passando ali e o que ela falava. Aí nos demonstra o sofrimento que ela tinha por ser rejeitada, só por ser da região da Galileia e ainda de Nazaré, de um local tão pequeno. E é assim que o Senhor faz. Sabe que Ele pega os nordestinos, que são muitas vezes tão esquecidos por pessoas, ou tão desprezados, rejeitados por pessoas que dizem assim, é nordestino, não sabe de nada. Só sabe lá outro povo, mas o nordestino sabe de nada. É um povo matuto, né? Não sabe de nada. E às vezes vem não só falando sobre o lugar onde você nasceu, mas às vezes vem por causa da tua história, por causa da tua condição financeira, por causa daquilo que você ainda não conquistou. E aí muitas vezes você mesmo é que se rejeita. Você mesmo se despreza e diz, não, eu não sou capaz. Assim como Moisés fez, né? Quando Deus chamou, ele diz, eu? Não, Senhor, chama outro que eu não sei nem falar. Eu sou pesado de língua. A gente vai arrumar sempre uma desculpa para que a gente justifique algo que a gente não quer fazer por medo. E a gente vai falar sobre esse medo daqui a pouco. Mas a gente sempre diz como se Deus tivesse errado, para a gente não fazer. E a gente faz o quê? Foge. Mas por aquele momento, a improvável, por mais que ela teve medo,
por mais que ela soubesse da história dela, por mais que ela soubesse que ela não ia se achar tão capacitada assim, porque aquilo era tão grandioso para ela, mas ela resolveu ficar. Ela resolveu ouvir o que o anjo tinha a dizer. Claro, ela ainda argumentou, mas ela resolveu ficar e ouvir. E muitas vezes a gente quer correr e fugir, e foge, muitas vezes a gente faz isso, porque o medo, o temor nos faz fazer isso, e a gente corre, mas aí Deus vai lá onde você está e traz você de volta e diz: eu quero é você, você foi a escolhida. E o segundo ponto que eu quero falar aqui de Maria, é que Maria era humilde. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 48, diz assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. Ela se declarou sim, que ela era humilde, porque ela conhecia o coração dela. Ela sabia que aquele coração era humilde, ela sabia o quanto aquele coração era rejeitado. Mas Deus conhecia aquele coração e Deus queria ela. Ela foi a escolhida por causa daquele coração humilde. Eu não estou falando aqui da parte da humilhação, porque é diferente. Quando você é humilhada, é diferente de você ser humilde. Mas quando você é humilhada, aí a sua forma de reação à humilhação vai declarar o teu coração. Vai dizer se você é humilde ou se você é soberba, para que você queira destruir aquela pessoa que te humilhou. Quando você é humilhada, Deus vê essa humilhação, mas Ele vê mais o que o teu coração está sentindo naquela hora para fazer depois. A reação que você tem àquilo que fazem com você é diferente. É isso que faz toda a diferença. Então Maria, ela sabia, ela era humilde de coração. O que é uma pessoa humilde de coração? É como Jesus. Jesus era humilde de coração. Ser humilde de coração é uma pessoa que não acha que tudo que ela faz é pelo poder do seu braço, é pela sua capacidade. É claro que a gente corre atrás disso, de se capacitar, de treinar, de ir atrás do alvo. É assim que a gente faz, e Deus quer que você faça isso. Mas o que vai nos mover não é a gente olhar para a força do nosso braço, para a nossa inteligência, para aquilo que a gente alcançou e dizer: eu posso, eu consigo, porque eu sou acima de tudo. Esse é um coração que é soberbo, mas quando a gente diz: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu essa oportunidade de capacidade, de o Senhor me mandar isso aqui para poder eu fazer, do Senhor trazer para mim isso, muito obrigada, porque sem o Senhor eu não teria conseguido. Esse é um coração humilde que leva tudo que faz para a glória de Deus. Esse é o coração de Maria, o coração humilde, e ela sabia. Deixa eu contar uma coisa para vocês, é um testemunho. Teve uma época que chegou numa conta minha de um banco, e eu estava fazendo umas coisas e chegou de repente, eu estava trabalhando, e chegou, eu estava no escritório, e chegou na minha conta. Foi uma tarde, né? Eu contei esse testemunho só uma vez, para poucas pessoas. E chegou, quando eu olhei e abri aquele aplicativo do banco, meu Deus, eu estava milionária, minha gente. Milionária, fiquei. E quando eu olhei aquilo ali, era uma coisa que era possível. Obrigada, tia Nalda. Depois vou falar para vocês da minha tia Nalda. Toda linda, de rosa. E quando eu abri aquele aplicativo, meu coração assim se alegrou, sabe? Porque eu vi, eu digo: Senhor, tirei uma foto, tirei foto do aplicativo, tirei foto da minha cara, como eu fiquei, né? Tirei foto do sol que dava para ver da minha janela. Eu digo: Senhor, que coisa linda, muito obrigada. Eu fiquei milionária. Eu tenho essa foto até hoje. Tenho guardada para prova do testemunho, né? Porque se eu não contasse. E aí eu fiquei: meu Deus. Aí meu marido estava trabalhando e eu disse: quando ele chegar à noite eu falo para ele que
Que eu vou dizer, amor, agora a gente está milionário, não precisa você trabalhar mais, vamos fazer outra coisa. E aí eu esperei, né, ele chegar, mas com aquela ansiedade boa de quando chegar falar para ele. Mas passei o dia, trabalhei, isso não me impediu de trabalhar. Trabalhei, atendi, né? Eu sou advogada, mas eu também sou psicanalista cristã, né? E eu atendo pessoas tanto presencial quanto online também. E aí atendi, recebi as pessoas, fiz tudo o que tinha que fazer no dia. Almocei. Quando foi à noite que a gente estava conversando em casa, eu, amor, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí mostrei para ele o aplicativo. Ele disse, meu Deus do céu, ele fez teve outra reação, né? Uma reação de muito animado. Meu marido é animado, um sanguíneo, né? Animado. Quando eu vi aquilo, né? O que mais eu fiquei mais surpresa não foi nem com aquela quantidade de dinheiro. Eu fiquei surpresa com o meu coração. Porque em momento nenhum aquilo mudou dentro de mim. Eu fiquei tão maravilhada com aquilo. Aquilo foi tão especial para mim, porque ninguém estava vendo. Só Deus estava ali comigo. E aquilo não mudou o meu coração. E eu amei sentir aquilo. E eu guardei para mim, só para mim. Com acho que uns 30 minutos depois, aquilo ali, que eu passei à tarde, né? Depois que eu atendi, e esperei meu marido chegar mais à noite, depois de um tempo, quando eu fui olhar, não tinha mais nada. Não tinha mais nada daquilo. Aquilo foi um erro do aplicativo. E não era uma coisa que era impossível, não. Era algo que poderia acontecer. Era uma conta de investimento. Então, não era algo que era impossível, né? Era uma coisa que era possível. Mas eu vi que Deus estava movendo ali, né? Aquilo ali podia acontecer. E eu disse, Deus, que brincadeira é essa, né? Foi uma questão assim de um erro muito grave, que foi zeros que foi colocado, né? Então foi um erro muito grave e graças a Deus eu tirei até a foto para comprovar, porque se eu só tivesse falado, né, não iam acreditar tanto. E foi um erro, mas eu entendi, aquilo foi um teste. Aquilo foi um teste. Não para os outros, mas para mim. Para eu entender o meu coração, para eu ver o que era o que eu estava sentindo, o que eu poderia sentir com aquilo. Deus, Ele testa. Ele testa não porque Ele não sabe, mas Ele testa você e eu para que a gente entenda o que é que está acontecendo. Deus, Ele trabalha nesses testes, em treinamentos. A nossa vida é uma vida de treinamento. E todas as vezes que você está passando por algum momento, seja ele difícil ou seja um momento de alegria, você está sendo treinada, você está sendo provada, até para que você aprenda com isso. O que é que eu quero dizer com isso? Um coração humilde é aquele que não quebra princípios. Um coração humilde é aquele que não muda quando o dinheiro aumenta, que não muda quando você tem uma oportunidade boa, que você não olha mais para ninguém. É aquele coração que Deus, Ele pode contar com você. Que você não mais vai passar pelas pessoas e não vai mais falar, porque você agora tem outro nível. Só que aí é um nível que Deus diz, eu queria te colocar ainda mais. Você só se contentou com isso aqui? Tão pouco assim você já mudou. Tem pessoas que mudam com muito pouco. Maria, ela não mudou o coração dela. Porque tem os versículos lá na frente, que sempre vai dizer, e ela guardava tudo aquilo no seu coração. Enquanto Jesus crescia, enquanto Jesus estava fazendo a sua história, passando aqui na terra, ela guardava no seu coração. E ela sabia que Ele era o Salvador. Claro que em muitos momentos, né, como mãe, ela tentava fazer alguma coisa, ela tentava ajudar Jesus. E ela ia. Mas quando ela ia, Jesus dizia, eu sei quando é a minha hora. Eu sei, mulher, quando é a minha hora. Ela, tá, agora eu voltei, entendi. Eu entendi. Maria tinha um coração humilde.
Terceiro ponto que eu quero falar aqui é que Maria teve medo. Lucas, no capítulo 1, versículo 29 e 30, diz assim: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. O medo. Como a gente tem medo. Quando Deus nos dá um desafio. Quando chega para você algo que você não sabe nem como resolver. Maria sabia aqui o que é que ela ia fazer. Ela não sabia como ia ser daqui para frente. Como pode uma mulher que está noiva receber uma notícia que vai ficar grávida e não é daquele noivo, é o Espírito Santo, vem um anjo para ela e diz: você vai ter um Salvador. Meu Deus, a pessoa ficava louca. Dizer, como é que vai ser isso? E ela fez essa pergunta: como vai ser isso? O medo nos atrapalha muito, mas o medo é humano, e Deus sabe que nós temos medo, por isso que Ele diz sempre: não tenha medo, não temas. Já foi falado aqui através dos louvores, não temas. E nós temos esse medo sempre, todas as vezes que a gente está de frente para algo, para a gente fazer algo novo, ou vem um desafio, ou você até escuta Deus falando, você vai fazer algo, aí você diz: não tem condições, porque olha, tem isso, tem aquilo, todas as dificuldades a gente vai colocando diante de Deus. E Deus está dizendo: você foi agraciada. Mesmo que você tenha medo, o Senhor Deus, Ele escolheu você. Sabe aquele projeto que você engavetou? Aquele projeto que você disse: não tenho mais idade para isso, não. Aquilo que você disse assim: eu acho que vou deixar não. O Brasil está tão ruim. O Brasil está tão ruim, tá, economicamente falando, a gente sabe o que está acontecendo. Acho que não vai dar certo isso para mim. Vou não fazer. Se é para você fazer algo, o Senhor diz nessa noite: não tenha medo, porque você foi agraciada por Deus. O anjo veio falar pessoalmente para Maria, mas hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de você. E ele diz: não precisa ter medo, porque eu estou em você. Muitas vezes até pessoas vão ser usadas para falar contra teu projeto, para falar contra aquilo que você está prestes a fazer. E muitas vezes você, com medo, ainda vai ficar com dúvida. E quando Deus manda você fazer, Ele já aprontou. Já está pronto, na verdade. Só que Ele está treinando você. Ele está testando. E nós já cantamos aqui que Deus, Ele não é Deus de pedaços. Ele faz completo. E quando Deus diz é você, é porque eu escolhi você. Você foi escolhido independente da sua história, independente da sua capacidade, independente daquilo que você viveu e daquilo que você pensa ao seu respeito. Porque muitas vezes a gente está dizendo: você é filha, você é amada de Deus, você é isso, você é aquilo, mas você nem acredita nisso. Porque as coisas estão acontecendo tantas coisas ruins acontecendo, tantas coisas difíceis, que a gente até fala, mas não crê que aquilo é verdade. Que a gente diz: não, eu creio em Deus, mas acho que Ele não vai fazer comigo não. Ele faz com a outra irmã que tem mais capacidade, mas eu não. Há as improváveis. Como Deus ama pegar improváveis para fazer coisas improváveis. Porque senão ia ser a força do nosso braço. Deixa eu contar outra história para você, para a gente ir para o final. Você que me veio falando aqui, você não tem ideia de quem era eu. Minha tia Nalda sabe. A minha tia Nalda, meu tio Gilvan, que eu tenho muita alegria, né, deles estarem aqui, participarem. Ela é como uma mãe para mim. Ela também me criou junto com a minha mãe.
Então, ela é a minha tia-mãe. E eu, desde quando eu nasci, eu sempre fui uma criança muito tímida. Mas era muito mesmo. E na minha escola, teve uma professora que ainda contribuiu para essa timidez, né? E naquela época, a gente ia apresentar os trabalhos, que hoje em dia o menino na escola é tão bom, porque já de pequenininho já começa a apresentar. Um monte de trabalho. Na minha época não, era numa 5ª série, que hoje não é mais série, é ano, né? Me mandou apresentar um trabalho que era sobre comunicação. E aí eram os meios de comunicação. Aí o meio de comunicação naquela época era assim, a carta, o telegrama, não tinha computador, né? Não é tão velho assim, não sou tão velha assim. Mas era desse jeito. E aí o meu escolhido foi a carta. Mas olha, eu já me dava dor de barriga quando falava que tinha que apresentar trabalho. E eu ficava doente, eu fazia de tudo para fazer as provas e não para apresentar trabalho. E eu estudava mais para não precisar apresentar, por causa dessa timidez. Mas nesse dia, como essa professora minha, ela era uma professora mais idosa, ela já estava aposentada na época, e ela era aquela pessoa que não ligava muito para aluno, não. E ela tinha um preconceito de quem viesse de escola pública para particular. Nessa escola que eu estava, era a 5ª série, era o meu primeiro ano em uma escola que era cenecista. É uma escola que nem é particular, nem era pública, era meio a meio. A gente pagava metade da mensalidade. Mas existiam pessoas que vinham da escola pública que realmente não gostavam de estudar. Isso eu entendia na época. Mas eu não, eu estudei minha vida toda na escola pública e eu não era bagunceira, não. Eu tirava notas boas, mas ela não queria saber. Viesse de escola pública, ela mandava levantar na hora. Todo mundo levanta, quem veio de escola pública? Aí levantava eu já tímida. Aí ela dizia, tá pensando que aqui é como lá? Aqui é diferente. E ela gritava na sala. Aqui é diferente. Aqui não é como lá. Vocês que eram bagunceiro, que fazia, acontecia na outra escola, não é como lá. Aqui não é como lá. E eu com a cabeça baixa. Aí eu, tudo bem. Aí já ficava com medo dela, né? Mas ela inventou da gente apresentar esse trabalho. Meios de comunicação, e o meu foi a carta. E aí eu fui apresentar o trabalho, tinha estudado muito, porque eu já estava com medo dela. Estudei muito, me preparei, e eu cheguei lá. Lembro com o meu caderninho de arame, que ela deixava, né? Você pegar, não era para ler tudo, mas ela deixava você com o caderno, pelo menos isso. E eu cheguei lá, à frente com o caderno. Eu não estou brincando, eu só fiz assim, ó. Vá sentar! Vá sentar agora! Meu Deus, eu já fui assim. Chorei na cadeira. Ela já estava nervosa nesse dia. Com certeza ela já estava estressada da sala de aula. E ela não entendia o que cada aluno estava passando ali, né? Já estava rejeitada por vir de escola pública. E aí, nunca mais foi que eu falei mais com ninguém na minha vida. Depois desse dia, aí tudo que faziam comigo, você não precisava falar. Se você só olhasse para mim, eu já estava chorando. Meu apelido era Maria Milagrosa. Maria Milagrosa. Minha tia Nalda sabe tudo. Ela ia limpar a casa, e lá na minha casa tinha uma mesinha redonda de madeira, essas mesinhas que ficavam no canto. Ela me pegava, me aprontava toda direitinho, me colocava nessa mesinha, sentada. E eu ficava com a perna cruzada ali o dia todo, se deixasse. Uma boneca lá, parada. E ela deixava, arrumava a casa, e depois ela... Eu tenho até as fotos, né, Nalda, na mesinha. Era desse jeito. Se alguém olhasse para mim, fora outros contextos, porque nesse contexto a minha mãe se divorciou do meu pai. E eu tinha 2 anos de idade. A minha tia Nalda lembra de tudo, porque ela lembra assim que eu tinha muito medo, né? E ela disse que quando chegava meu pai, eu já corria para ela, já para ficar escondida atrás dela. E aí, nesse contexto, imagine, eu fiquei assim até a minha vida adulta.
Meu Deus, na igreja, quando o pastor dizia, vai cantar, vamos chamar a irmã Amélia para cantar. Eu, não quero não vou mais não. Eu tinha caderno de hinos, não sei se é da época do caderno de hinos. Eu tinha um caderno de hinos. E aí eu fazia todos os hinos, ensaiava, fazia tudo. Na hora, quando dizia, vai cantar. Não, pastor, não me chame não, eu não quero não. Ninguém podia olhar para mim, ninguém podia falar comigo. Eu não falava com ninguém. Mas sabe quando, só um pedacinho dessa história, só para você entender. Sabe quando Deus, Ele pega os improváveis? Porque Ele prova mesmo para você primeiro. Ele diz, olha, eu vou mostrar para você, que você mesmo sendo improvável, mas eu vou usar você. E vou te mostrar coisas que são improváveis, porque se fosse para chamar pessoas que já achassem que era muita coisa, não ia ser nada diferente. Mas eu vou fazer de você. Aí sabe o que ele fez? Eu nunca imaginaria que eu poderia usar a minha voz para poder cumprir propósito. Então imagina o que é que Deus fez. Me fez advogada. Como é que eu ia ser advogada se eu nem falava com o povo? É só Deus que faz uma coisa dessa. Eu ia enfrentar juiz? Meu Deus, eu não ia enfrentar nada. Imagina um juiz. Aí me fez psicanalista que usa a fala. Aí me fez escritora. Olha. E o nome do meu primeiro livro é A Carta. Eu trouxe 10 desses livros, está ali com meu esposo. São tá nas últimas unidades. Meu esposo, eu trouxe ali 10. Porque agora já fez o 3º livro. E chegou hoje, aqui em Maceió. Eu não deu para trazer, porque eu nem peguei eles ainda. Outro hoje vai sair, daqui a pouco outro. E olha o que é que Deus faz. A improvável, agora é escritora também. A improvável agora dá palestra internacional. Ministra na Europa. Vai para a Igreja Batista Gênesis. Minhas amadas, se Deus fez na minha vida, vocês nem imaginam como eu era não, para falar, para pegar o microfone. Deixa eu dizer algo para você. Maria, ela teve muito medo. Eu também tive muito medo, ainda hoje enfrento muitos medos. Quando o Senhor chega para mim e diz, você vai fazer isso, eu digo, meu Deus, o Senhor está me colocando num desafio tão grande. Mas sabe o que eu digo? Eis-me aqui, Senhor. Porque eu sei que não é a força do meu braço, mas é o Senhor que faz em mim. E assim como Maria, ela só teve uma coisa que ela fez, que de tudo que você ouviu até aqui, eu queria que você não esquecesse disso. É a disposição, independente do porquê e como eu vou fazer. Só esteja disponível. Porque quando o Senhor diz, é você, eu escolhi você, só diga assim, Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Essa foi a canção de Maria que eu quero falar para você aqui para a gente finalizar. Ela diz assim, então Maria disse, a minha alma, que você também faça essa canção da sua vida. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. E derrubou dos seus tronos, mas exaltou os humildes.
Amadas, fique de pé. Fique de pé e eu quero que você, nesse título, nesse tema, eis aqui, cumpra-se em mim. Que você, nesse momento, você pode fechar os seus olhos e fazer a sua oração para com Deus, se dispondo. Eu sei que você pode estar com medo daquilo que o Senhor já te disse, ou que Ele não te disse em detalhes, mas que você precisa fazer. Tem pessoas aqui que ainda estão presas a esse temor de achar que não é capacitado para fazer. Mas o Senhor, Ele te chamou. Ele disse, eu estou com você. E eu escolhi você, assim como Ele fez com Maria. Salve agraciada. O Senhor é contigo. Que você nesse momento diga, Senhor, eis aqui a tua serva. Senhor, eis aqui a tua filha. E assim como o Senhor me chamou, eu vou cumprir, eu vou fazer, porque o Senhor vai estar comigo. Não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, mas o Senhor vai me treinar. O Senhor vai trazer pessoas certas para fazer aquilo que tem que ser feito. O Senhor vai me dar ensinamentos. Eu vou ter treinamento suficiente para cumprir aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Você não vai estar sozinha. Tira da gaveta, tira da tua cabeça. Comece a escrever, comece a falar, comece a declarar. O Senhor, Ele está com você. E Ele vai sair desse projeto aí do papel, Deus vai tirar. E Ele vai mostrar para você que é pela improvável mesmo que Ele faz coisas improváveis. É só para provar para você, porque Ele é Deus. E Ele faz coisas que o povo acha louco. Mas Ele faz para confundir os sábios. Ore ao Senhor e diga, Senhor, eis-me aqui. Fale, pode falar. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, a tua vontade é melhor do que a nossa. Cumpra-se em mim. Amém, amadas. Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Deus abençoe a sua vida. Que você nunca esqueça. Quando você tiver medo, você diz, Senhor, eu vou com medo mesmo, porque o Senhor está comigo. Eis-me aqui. Amém, minhas amadas. Deus abençoe.